Boa noite, sejam bem-vindos. Meu nome é Amanda Mello e serei a mediadora de hoje. Sou aluna do segundo período de Medicina da Faculdade ASE de Jacobina. E, em nome da turma Med 5, venho com grande prazer iniciar o quarto dia da primeira jornada de saúde, saúde sexual e ciclo gravídico, que é um projeto idealizado pela turma e orientado pelo mestre Marques Passos. Em primeiro lugar, queremos agradecer à Faculdade ASE de Jacobina. Hoje, convidamos o mestre Murilo Renato Matos Machado para falar sobre assistência pré-natal e os cuidados na gestação. Murilo Machado é graduado em Medicina pela Fundação Unige, possui residência médica em Ginecologia e Obstetrícia pela Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, e mestrado em Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia pela Faculdade de Medicina de Botucatu. E Dr. Murilo também é nosso professor da área. Seja bem-vindo, doutor Murilo. Sinta-se à vontade. Qualquer coisa que precisar, estamos aqui. Eu irei desligar minha câmera, mas qualquer coisa é só chamar, tudo bem? Vamos lá. Toda a aula foi montada em cima desse caderno de atenção básica do Ministério da Saúde, tá? Então, o caderno de atenção básica do Ministério da Saúde de 2012 está acessível na internet para qualquer um, tá bom? Como eu falei, de 2012 para cá, já são 8 anos, e muita coisa mudou. Então, aquilo que mudou, eu vou estar pontuando ao longo da apresentação. Esse gráfico de Fecina, né, de 1997, mostra a importância do pré-natal. Então, vamos lá. Se você tem uma paciente que tem uma... Deixa eu pegar aqui aquele... se você tem uma paciente que fez nenhuma ou apenas uma consulta de pré-natal, ela está exposta a um risco de 23% de morte fetal. Se você parte para uma paciente que fez de 2 a 3 consultas, essa porcentagem de morte fetal ela cai para 17, com um risco relativo de 1,6. Para quem não sabe ou não lembra, risco relativo é o risco que uma população exposta ao mesmo problema tem uma em relação à outra. Então, uma paciente que fez todas as consultas de pré-natal, grávida, né, em relação a uma outra grávida que fez apenas 2 ou 3 consultas. Então, o risco relativo de morte fetal é de 1,6. Quando essa grávida ela faz de 4 a 5 consultas, a porcentagem de morte fetal cai para 9,3 e o risco relativo para 1,5. Quando ela faz de 6 a 7 consultas no pré-natal inteiro, esse risco relativo cai para 1,1, ou seja, ele praticamente zera. Porque se você tiver um risco relativo de 1, significa que a mesma porcentagem, a mesma chance que uma grávida que fez 12, 15 consultas, ela tem o mesmo risco de uma grávida que fez 6 a 7 consultas, praticamente, né? Então, a importância daí de você ter, segundo a OMS, pelo menos 6 consultas de pré-natal ao longo de todo o pré-natal. Então, o objetivo do pré-natal é assegurar o nascimento de uma criança saudável, reduzindo-se tanto quanto possível os riscos para a mãe. Tá? Como é que a gente consegue isso? Estimar precocemente e de maneira acurada a idade gestacional. Mais para frente eu vou ensinar vocês a regra dos 8%. Identificar os pacientes de risco, para você poder determinar quem vai ficar com você, fazendo pré-natal no baixo risco, e quem você vai passar adiante. Tá? Avaliação constante do estado de saúde da mãe e do feto. Para quê? Exatamente para você poder, a cada consulta, estar reavaliando essa questão de se você mantém ela no pré-natal de baixo risco ou se você tem algum motivo para poder encaminhar. Né? Um exemplo, a paciente que, de repente, ela começa a fazer uma hipertensão gestacional, fez o diagnóstico da maneira correta, que eu vou ensinar mais para frente, encaminha essa paciente para o serviço de alto risco, certo? Educação e comunicação com os pais, para estar o tempo inteiro ali esclarecendo dúvidas, tirando qualquer dúvida que possa estar existindo. Preparando os pais para o parto, amamentação e puerpério, isso é extremamente importante, né, para que a paciente chegue na hora do parto com o psicológico, né, bem preparado, sabendo tudo que vai acontecer, né, se essa paciente ela chega bem informada, ela, entre aspas, dá menos trabalho, né, na maternidade, tá? Ela já sabe mais ou menos como é que vai funcionar. E antes da gente começar a falar de fato das consultas de pré-natal, eu vou falar sobre algumas definições. Então, primigesta é aquela que se encontra, aquela mulher que se encontra na primeira gestação, ou ela não está grávida naquele momento, porém ela tem um histórico de ter tido uma gestação, tá? Multigesta
ou, né, é aquela mulher que ela está na segunda gestação, ou ela, de novo, não está mais grávida, porém ela já teve 2 ou mais gestações pregressas. Aí a gente chama de, a que está na segunda a gente chama de sekundigesta, né? A que está na terceira gestação a gente chama de tercigesta, e por aí vai, né? Quartigesta, nonagesta, decagesta, tá certo? Parto de termo, né? Ou o parto a termo. É aquele parto que ele ocorre nas 37 ou acima de 37 semanas, tá certo? O parto pré-termo, abaixo de 37, tem um asterisco aí, por quê? Óbvio, acima de 22 semanas ou de 500 gramas, né? Entre 37 e 22 é parto pré-termo. Abaixo de 22 ou de 500 gramas é considerado aborto, tá, gente? E uma coisa que eu chamo a atenção aí é o seguinte, tem muita gente que coloca, por exemplo, a paciente teve um óbito fetal com 28 semanas. Aí a pessoa, na hora de colocar lá a paridade, coloca aquilo ali como um aborto. Não foi aborto. Tá? Então, a importância dessas definições é exatamente para isso. Apesar, porque tem gente que confunde, porque o neném morreu na barriga, foi aborto. Inclusive, as pacientes fazem confusão com isso. Então, sempre que a paciente fala que abortou, vocês perguntem a idade, mais ou menos, né? Elas normalmente vão falar em meses, mas aí dá para estimar, tá? Porque óbito fetal é óbito fetal e aborto é aborto. Então, se foi acima de 22 semanas, ou pesou mais do que 500 gramas, aquilo não foi um aborto, aquilo foi um óbito fetal, certo? E se nasceu via vaginal, que é o que a gente espera que aconteça, isso foi um parto vaginal. Ela teve um parto vaginal de um óbito fetal, certo? Agora, se foi antes de 22 semanas, não, ela não teve um parto vaginal. Ela teve um aborto, ela expulsou o material de aborto, certo? O feto macrossômico, né? O RN macrossômico, ou feto macrossômico, é aquele que pesa 4 quilos ou mais, tá certo? Você pode ter um bebê ainda intraútero, que você faz um ultrassom, e o ultrassom estima esse peso em 4 quilos ou mais, você fala que aquele feto é macrossômico. Nasceu, confirmou que tem 4 quilos ou mais, ele foi um RN macrossômico, e a gente vai ver a importância disso mais para frente. Baixo peso é aquele RN que nasce com menos de 2,5 kg. Está instável de novo. Estão me ouvindo bem? Sim, tudo ok. Pronto, muito bom. Que apareceu que a internet estava instável. Vamos lá. Então, na primeira consulta, obviamente, vai fazer a identificação dessa paciente, né? Vai colher os antecedentes pessoais, antecedentes familiares, os antecedentes obstétricos, antecedentes ginecológicos, né? E nesse momento, quando você finalizar todas essas informações, você vai estar com certeza fazendo essa identificação de fatores de risco, tá? Exatamente para aquilo que eu falei. Determinar quem vai ficar com você no baixo risco e quem você vai passar para frente. E aí vamos ver agora esses fatores de riscos, né? Então, identificação de fatores de risco. Então, tem lá, relacionados às condições prévias. Então, por exemplo, você identificou que a paciente é cardiopata, pré-natal de alto risco, uma paciente hipertensa, com hipertensão arterial crônica, pressão maior do que 140 por 90, né? Antes de 20 semanas de idade gestacional, ou aquela que já fala para você, doutor, eu tenho pressão alta, eu tomo remédio, né? Então, essa paciente, ela não vai ficar com você. A questão da pressão acima de 14 por 9 antes de 20 semanas, por quê? Porque se ela apresentou pressão de 14 por 9 ou mais antes de 20 semanas, não é hipertensão gestacional, gente. Hipertensão gestacional é quando isso ocorre a partir das 20 semanas. Então, se aconteceu antes, é porque ela já era hipertensa crônica e não sabia, tá? Então, vocês precisam saber disso para poder identificar essa paciente e encaminhar ela para o pré-natal de alto risco. Endocrinopatias, especialmente diabetes mellitus, hipotireoidismo, hipertireoidismo, qualquer endocrinopatia pré-natal de alto risco, tá? Doenças autoimunes, lúpus, né? Outras colagenoses, manda para frente, pré-natal de alto risco. Doenças neurológicas, como epilepsia, a depender do serviço, você referencia ela e pode ser que ela volte para você com uma receita, por exemplo, do neurologista, porque, sinceramente, não há nada diferente que vá ser feito pela obstetrícia em relação a uma grávida com epilepsia. Quem vai, isso é importante, aí é o neurologista no manejo das medicações. O obstetra em si, ele não precisa fazer nada diferente, tá?
Doenças psiquiátricas também que necessitam de acompanhamento grave, aí sim, a mesma coisa, se a mulher tem assim, uma depressão, um transtorno de ansiedade, que toma ali uma medicação mais tranquila, você pode fazer o pré-natal dela no baixo risco, pelo mesmo motivo que eu falei das doenças neurológicas. Não vai ter nada diferente para ser feito com essa gestante. Aí o importante para ela aí vai ser o psiquiatra. Agora, se ela tiver essas psicoses, depressão grave, né, que às vezes até precisa de internação e tal, aí realmente ela vai precisar de um acompanhamento no pré-natal de alto risco. Doenças hematológicas, né? Doenças hematológicas, inclusive a doença falciforme, talassemia, vai encaminhar para o pré-natal de alto risco, porque aí sim tem coisas diferentes para serem feitas. Hanseníase, tuberculose, né? Pode encaminhar para o pré-natal de alto risco. Alterações genéticas maternas, também você passa adiante. Antecedente de trombose venosa profunda ou embolia pulmonar, qualquer trombose cerebral, cardíaca, de membro inferior, membro superior, qualquer trombose que ela tenha tido, mande essa paciente para o pré-natal de alto risco, porque provavelmente ela vai precisar de uma anticoagulação, tá? Ginecopatias, como malformação uterina, miomatose, eu colocaria aí um asterisco, porque não tem o que se fazer também diferente assim, né? Mas isso tá lá no manual do Ministério da Saúde. Tumores anexiais, tá? Então, essa paciente precisa de um cuidado especial. Quando fala tumor anexial, significa tumor dos anexos, né? Quem são os anexos? Ovários, tuba, né? E ligamentos, tá? Portadoras de doenças infecciosas como hepatite, toxoplasmose, infecção pelo HIV, a sífilis está aí terciária, e eu pus em negrito, por quê? Porque sífilis primária e secundária, diagnosticou, você trata, tem que saber tratar no posto, entendeu? Agora, a terciária, onde você pegou lá um ultrassom com malformação fetal, aí paciência, aí você pode até tratar, porque o tratamento todo mundo sabe, agora encaminha essa paciente, porque ela vai precisar de um médico fetal para fazer a avaliação desse feto, tá? E outras ISTs, por exemplo, condiloma, né? Você pode estar pedindo uma avaliação, mas provavelmente, né, dependendo do serviço, essa paciente vai voltar para você no baixo risco, tá certo? E por último, aí relacionado às condições prévias, dependência de drogas lícitas ou ilícitas, tá? E qualquer patologia clínica que necessite de acompanhamento, na dúvida, encaminha, no máximo, essa paciente vai ser contrarreferenciada com a explicação e vai voltar para você, tá certo? Então, fatores de riscos relacionados à história reprodutiva. Então, uma paciente que você começa lá a fazer a história dela e de repente ela fala para você que na gravidez anterior ela teve um bebê que morreu, né? Morreu na barriga, doutor. Aí você encaminha essa paciente, porque, né, aborto é comum, não é normal, mas é comum. Agora, uma morte fetal, ela já precisa de uma atenção especial na gravidez seguinte, tá certo? Ou então uma morte perinatal em gestação anterior, né? Diabetes mellitus gestacional, o paciente fala para você, ó, doutor, gravidez passada eu tive diabetes. Encaminha essa paciente para alto risco. DEG, que é doença hipertensiva específica da gestação, com um mau resultado obstétrico, e ou perinatal, ou seja, uma interrupção prematura da gestação, né, uma gravidez que teve que fazer uma cesárea às pressas antes de 37 semanas, ou um neném que morreu, teve a síndrome HELP, que é a complicação mora aí, né, a causa de morte, a principal causa de morte materna, né, eclâmpsia. Aí, ou então, de repente, a paciente fala, doutor, olha, eu não sei, eu fui para o hospital, tive uma internação na UTI, mas não sei por quê. Manda essa paciente para uma avaliação do especialista, porque algum motivo dela ter sido internada na UTI tem, e normalmente está relacionado com as doenças hipertensivas da gestação, tá certo? Um abortamento habitual, o que é abortamento habitual? Então, uma paciente que teve um aborto, você vai encaminhar? Não. A paciente que teve 2 ou mais abortos, aí ela engravidou, você encaminha ela para alto risco, porque vai precisar de conduta especializada. Uma paciente que ela engravidou através de uma reprodução assistida, né? Ela tinha um histórico de infertilidade, né? E aí precisou fazer uma reprodução assistida, essa paciente tem que fazer o pré-natal no alto risco, tá certo? E fatores de riscos relacionados à gravidez atual. Então, se você suspeitar de uma restrição do crescimento intrauterino no exame clínico ou que venha para você um ultrassom apontando isso, você precisa mandar ela para o pré-natal de alto risco. Um polidrâmino, que é o acúmulo de líquido amniótico,
acima de 18 a 25, né? Oligoâmino abaixo de 8, e o índice de líquido amniótico abaixo de 8, tem que mandar essa paciente para alto risco, tá? Investigar o motivo. Gemelaridade, você não vai fazer o pré-natal dessa paciente no baixo risco. Em Botucatu, né, lá na Unesp, ao longo da minha residência, a Unesp determinou que gemelar dicoriônico, de amniótico, né, aquele que tem, cada bebê tem sua placenta e sua bolsa, esses iam manter fazendo o pré-natal no baixo risco, com os ultrassons sendo feitos na Unesp. Porém, os monocoriônicos de amnióticos e os mono, né, esses fariam, né, o pré-natal na Unesp. Mas isso foi uma coisa da Unesp, tá? Pode ser que vocês vão para outro serviço e nesse serviço, nessa região, o serviço de vocês de residência pegue todas as gemelares da região para fazer o pré-natal. Até porque é o que está no Ministério da Saúde. Malformações fetais ou arritmia fetal, identificou? Manda para o alto risco. Distúrbios hipertensivos da gestação, como eu já falei, né, uma hipertensão gestacional, de repente a paciente começou a fazer uma pré-eclâmpsia, apresentando sinal de eclâmpsia iminente. O que são sinais de eclâmpsia iminente? Uma paciente que de repente fala para você, doutor, estou começando a enxergar um monte de pontos brilhantes, ou então pontos escuros pretos, né, cintilantes, que são as pofenas, os escotomas, estou tendo dor de cabeça na nuca, tá? Ou a dor em faixa na região do hipocôndrio direito, tá? Então, são os 3 sinais de eclâmpsia iminente aí. Significa o quê? Que essa paciente está na iminência de uma eclâmpsia, está na iminência de uma convulsão, tá certo? Então, essa paciente, ela precisa ser encaminhada não é nem para natal de alto risco, essa precisa ser encaminhada para uma emergência obstétrica, tá? Botar essa paciente numa ambulância e levar para um serviço de hospital mesmo, maternidade de alto risco. E se tiver o sulfato de magnésio no posto de saúde, faz o sulfato e encaminha, tá? Vamos lá. Antecedentes familiares, né? Você não vai encaminhar uma paciente se ela disser assim, minha mãe é hipertensa. Não, você não vai encaminhar essa paciente para um pré-natal de alto risco porque a mãe dela é hipertensa, ou porque a mãe dela é diabética, ou porque tem tireoidopatia, ou porque teve gestação gemelar na família, certo? Você vai só ficar um acompanhamento mais de perto, tá? Porque essa paciente que tem esse histórico familiar, ela tem um risco maior de também desenvolver essas situações, tá certo? A única coisa aí é que, assim, a malformação fetal na família, você pode sugerir, né, pode tentar, nem sempre você vai conseguir, mas você pode tentar conseguir um ultrassom morfológico para essa paciente, que infelizmente o SUS não abrange isso para todas as grávidas, apenas para algumas indicações. E a depender do serviço, ele pode acatar ou não essa indicação de malformação fetal em parente de primeiro grau, por exemplo, uma irmã que teve um filho ali aceitável, tá? E a identificação dos fatores de risco, gente, como eu já falei lá atrás, ela tem que ser contínua. A cada consulta você está fazendo essa reavaliação, através da FSA, reavaliando sempre e, se preciso for, encaminhar. Como que você vai fazer o cálculo da idade gestacional? Na verdade, na prática, a gente hoje, graças a Deus, usa os aplicativos, certo? Mas, para a prova de residência e para a prova de faculdade, vocês, infelizmente, não poderão usar aplicativo. Então, vocês terão que fazer na mão grande. Então, eu separei aqui 2 exemplos, né, de data de última menstruação, tá? Deixa eu só pegar aqui. Vamos lá. Então, aqui a gente tem o primeiro caso, uma paciente com a data de última menstruação em 12 de março de 2020, né? Então, o que você faz na mão grande, né? Literalmente. Março tem 31 dias, certo? Então, de 12 para 31 faltam 19. Aí você põe aqui, 19 dias de março. Abril tem 30. Maio 31, junho 30, julho, que é hoje, né? 16 de julho. Então, você soma tudo isso daqui, vai dar 120, você divide por 7 e você vai encontrar 17 e sobra 1. Então, são 17 semanas e 1 dia de gestação. Esse outro caso, 27 de fevereiro de 2020. Lembrando que fevereiro desse ano teve 29 dias. Então, 2 de fevereiro, 31 de março,
né? 30 de abril, 31 de maio, 30 de junho, 16 de julho, deu 134, dividiu por 7, deu 19, sobrou 19 semanas e 1 dia. Então, essa é a idade gestacional desses dois, são as idades gestacionais desses dois casos, tá? Esse é o aplicativo que eu uso para cálculo de idade gestacional, é muito bom, né? Vocês podem estar baixando aí depois, tem na Apple Store, eu sei que tem, para poder estar de maneira mais rápida, né, calculando a idade gestacional desses pacientes. Porém, saibam que para a prova, né, vocês não vão ter acesso, infelizmente. E o cálculo da data estimada do parto, isso adora ser cobrado em prova de residência, tá, gente? Faculdade também, né? Que é a famosa regra de Naggera, né? Que é uma forma padronizada de calcular a data provável do parto de uma gestante, subtraindo 3 meses e adicionando 7 dias, né? A data da última menstruação relatada pela mulher. Então, vamos lá. Nesse primeiro caso, a gente tem uma data de última menstruação de 12 de março, certo? De 2017, tá? Então, aqui seria 2020, poderia ser, né? Que eu acabei deixando 17. Você vai somar 7 dias aqui, né, no 12, e vai subtrair 3 dias aqui, 3 meses nos meses. Então, você vai ter o quê? Você vai ter, né, 19 de dezembro, aqui no caso, 19, aqui tá um equívoco aqui, né? Você tem aqui 19 de dezembro de 2016. Não, desculpa, de 2017, né? Porque aqui a gente está falando de data estimada do parto. Então, você tem, né? Você somou 7 no dia e tirou 3 dos meses, você caiu para 19 de dezembro de 2017. Essa é a data estimada desse parto. O que é a data estimada do parto? Significa que esse neném tem que nascer até essa data, ou ele vai nascer nessa data? Não. Significa que na data dia 19 de dezembro de 2017, essa paciente estaria com 40 semanas de gravidez. Lembrando que a mulher ela pode ficar grávida até 42 semanas. E a gente espera que esse neném nasça entre 37 e 42 semanas. Tá? Então, a data estimada ou data provável do parto, com 40 semanas, é apenas para que a paciente tenha uma noção de mais ou menos quando que esse neném vai nascer. É importante deixar a maternidade achando que quando passa de 40 semanas, elas chegam falando, doutor, já passou da hora de nascer. Entendeu? Por quê? Porque elas acham que tem que nascer até a data provável do parto. Não é. Tem que explicar que é uma data estimada, mas que pode, inclusive, chegar até 42 semanas, tá? No caso 2, a gente tem aqui, se você passaria para 33, só que não existe o dia 33. E tirando 3 dos meses, você cairia para 11, certo? Só que aí o que acontece? Como você ultrapassou os 30, 31 dias, você vai pegar esses 3 dias e jogar e acrescentar um mês. Então, era novembro, você teve que jogar para dezembro, né? Porque não existe 33 de novembro. Então, novembro vai até 30, então, se encerrou no 30, sobraram 3, você joga para o mês seguinte, tem que lembrar de passar o mês. Né? Porque o que acontece muito na hora da prova é isso, vocês acabam se atrapalhando e mantêm o mês 11 no lugar. E a prova, as alternativas, a prova quando ela é de alternativa, a pessoa que faz, ela faz de sacanagem. Ela põe para você lá a alternativa 3 de novembro de 2017, entendeu? Então, não é 3 de dezembro, tem que lembrar de passar o mês também para frente, certo? Então, tem que ficar esperto. Tem algumas pegadinhas nesse cálculo de data provável de parto, então vocês têm que ficar espertos. Agora vamos lá. O que é muito importante, eu gostaria que todos vocês prestassem muita atenção, porque isso daqui, gente, o que acontece? Os colegas clínicos do posto de saúde, muitos não sabem, eu diria que a maioria esmagadora não sabe calcular, não sabe determinar, tá? Eu não estou falando de fazer aquele cálculo ridículo lá de trás da DUM, não, da determinar a idade estacional pela DUM, não. Eu estou falando de você pegar a idade estacional pela DUM, comparar com o primeiro ultrassom e você determinar quem é que está certo. Então, isso maioria esmagadora dos colegas clínicos não sabem e, pasmem, muitos colegas obstetras não sabem fazer. Eu canso de pegar cartão de pré-natal onde o colega vai lá acompanhando.
idade estacional da DUM é tanta, idade estacional pelo ultrassom é tanta, tá? Então, prestem bem atenção. Então, vamos lá. A data da última menstruação dessa paciente, 8 de maio de 2020. Aí, ela fez o primeiro ultrassom hoje, né? Hoje ela fez esse primeiro ultrassom. 16 de julho, ela me chega com ultrassom mostrando 10 semanas e 2 dias. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou determinar a idade gestacional, né? Eu vou disso idade gestacional pela DUM no dia do primeiro ultrassom, que no caso de propósito eu coloquei para ser hoje, tá? Então, eu vou fazer aquele cálculo lá que vocês, né, que eu ensinei para vocês, ou então pegar o aplicativo, e eu vou achar que, de acordo, partindo da DUM dela, hoje, dia 16 de julho, que foi o dia do primeiro ultrassom, ela está com 9 semanas e 6 dias. Opa, vamos lá. A gente achou 9 semanas e 6 dias. Mas para saber quem é que está, sai aquela regra dos 8% que eu falei que eu ia ensinar para vocês. Então, presta atenção. Assim, o segundo passo vai ser o quê? Eu vou pegar a idade gestacional pelo ultrassom, só que em dias, né? Então, como é que eu transformo em dias 10 semanas e 2 dias? Eu multiplico as 10 semanas por 7, porque cada semana tem 7 dias, então eu vou ter 70, e mais os 2 dias, então eu tenho 72 dias, tá? Essa é a idade gestacional pelo ultrassom em dias, né? Hoje, tá? E aí, depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou calcular 8% de 72. Porque o que acontece? Por que a regra dos 8%? O ultrassom, em qualquer idade gestacional que você realize, ele tem 8% de margem de erro. A idade gestacional encontrada, ao você finalizar um exame de ultrassonografia obstétrica, ela não é fidedigna, ela não é exata. O ultrassom ele pode errar em 8% para mais, 8% para menos, entendeu? Então, isso quer dizer o quê? Quanto mais velho o bebê, quanto mais, né, avançada a gestação, maior a margem de erro, tá? Então, você calcula 8% de 72, vai dar aproximadamente 5,70 e pouco. Aí é aquela velha regra que a gente aprendeu na escola, quando dá maior do que 5,5, na verdade, quando dá maior do que 0,5, né, você arredonda para cima. Abaixo de 0,5, você arredonda para baixo. Então, dá mais ou menos 6 dias. Seis o quê? 6 dias. Dias de margem de erro. Então, quando o ultrassom falou que essa paciente estava com 10 semanas e 2 dias, ela podia estar com 10 semanas e 2 dias. 6 dias a menos ou 6 dias a mais. E aí, o que eu faço com isso? Eu vou ver qual é a diferença entre DUM e ultrassom. Qual é a idade estacional da DUM e a idade estacional do ultrassom? Qual que está sendo essa diferença? Então, vamos lá. De 9 semanas e 6 dias, que foi a idade gestacional pela DUM, né, no dia do primeiro ultrassom, para as 10 semanas e 2 dias, que foi a idade gestacional que o ultrassom me informou, de uma para outra, eu tenho 3 dias de diferença. Concordam? Né? Porque de 9 semanas e 6 para o próximo dá 10 semanas. Não existe 9 semanas e 7 dias, né? 9 semanas e 7 dias são 10 semanas. E aí depois 10 semanas e 1, 10 semanas e 2. Então, 3 dias de diferença. E aí, o que eu faço? Eu tenho 3 dias de diferença entre as idades gestacionais e tenho uma margem de erro de 6 dias do ultrassom. Então, isso significa dizer que se a diferença está dentro dessa margem de erro, ou seja, a diferença ela é menor do que a margem de erro do ultrassom, significa que a DUM está correta, tá? Significa que o ultrassom concordou com a DUM. Então, a gente vai acompanhar essa paciente pela DUM e não pela idade gestacional do ultrassom, tá? E aí, daí, a diferença entre a idade gestacional da DUM versus a idade gestacional do ultrassom menor do que a margem de erro do ultrassom. Então, qual é a conclusão? DUM está correta, seguir a idade gestacional pela DUM. Eu sei que talvez não seja tão fácil entender assim de primeira, na primeira explicação. Se vocês quiserem depois, a gente pode estar tirando dúvidas, né? Porque isso aqui é muito importante. É muito importante porque a determinação da idade gestacional vai determinar muita coisa para frente, tá certo? Então, qualquer dúvida que tenha ficado aqui, por favor, esclareçam mais adiante. E aí, vamos lá, essa paciente chegou, você já fez toda aquela identificação, todas as perguntas de antecedente familiar, obstétrico, né, pessoal, tudo. Você vai partir, aí você determinou a idade gestacional, você sabe agora quantas semanas você tem na sua frente ali, e a partir daí você vai seguir para as orientações necessárias. Então, você vai orientar a dieta. Mais para frente eu falo da maioria dessas coisas aqui, tá, gente?
Então, você vai orientar uma dieta, atividade física, tá? Então, atividade física, por exemplo, pelo menos 30 minutos de caminhada por dia. O paciente pode ser pobre, pode não ter condição de nada. Fala, ó, 30 minutos caminhando por dia. Mas, assim, caminhar para sentir o coração, né, acelerar. Não adianta caminhar olhando para os pássaros, não, tá? Vai orientar, vai decidir se precisa ou não da coleta de Papa Nicolau, tá? A questão da vacinação, que a gente vai falar mais para frente, segmento odontológico, tá? Então, se essa paciente tiver mais de 6 meses que não faz uma consulta com o dentista, encaminha essa paciente para o dentista, tá certo? Porque já tem trabalhos, os trabalhos são controversos. Uns falam que o acúmulo de tártaro nos dentes aumenta o risco de trabalho de parto prematuro, ruptura prematura de membranas, mas outros já dizem que não. Então, é controverso, porém, o Ministério da Saúde ainda traz essa orientação, até porque ele sabe que as pacientes do SUS, na grande maioria das vezes, não têm atendimento odontológico. Muitas vezes nunca nem passaram num dentista. E nesse caso, estando grávida, se a saúde básica daquele município funciona direitinho, ela consegue uma consulta com o dentista. Tá? Então, é uma grande oportunidade para você estar cuidando da saúde bucal dessa paciente. Vai prescrever, a depender da idade gestacional, o ácido fólico, tá? Então, se ela tiver antes, a menos de 12 semanas, você ainda entra. Se ela já chegar para você na primeira consulta acima de 12 semanas, já não adianta mais você entrar com ácido fólico. Essa questão do ácido fólico, vocês podem encontrar duas condutas aí no território nacional. Tem serviços que ainda mantêm ácido fólico a gravidez inteira e tem serviços que já suspendem com 12 semanas, tá certo? O ferro, né, o sulfato ferroso, você só tem necessidade de entrar com sulfato ferroso, e isso é outro erro, tá, gente? É outra coisa que eu vejo bastante erro nos postos de saúde, tanto de colegas quanto de enfermeiras, que são normalmente quem fazem a primeira consulta, que já prescrevem de cara o sulfato ferroso. Só tem necessidade de você prescrever na primeira consulta o sulfato ferroso se essa paciente já chegar para você com um hemograma mostrando que ela tem anemia. Se não tem hemograma ainda, ou ela não tem nenhum sinal clínico de anemia, você vai aguardar o hemograma. Se esse hemograma vier normal, você só vai entrar com sulfato ferroso a partir de 20 semanas de gestação. Por quê? Porque a partir de 20 semanas, se você não suplementar ferro, ela vai fazer anemia dilucional. É fato, todas vão fazer. Então, todas precisam dessa suplementação de sulfato ferroso. Isso é dose profilática, não é dose de tratamento, tá? Se você trabalhar num posto de saúde que o município forneça o sulfato ferroso de 40 miligramas de ferro elementar, você precisa prescrever 2, tá bom? Porque o recomendado são 60 miligramas. Se eu não me engano, nesse manual ainda está 40, mas já mudou para 60, tá? Repelente, orienta o uso de repelente. Zika, ninguém está falando mais, mas ainda existe, e tem aí também a bendita da chikungunya e a dengue, tá certo? Então, tem que orientar repelente. Normalmente, os postos de saúde fornecem repelente, né, onde a saúde básica funciona direitinho, onde nossos políticos têm vergonha na cara, né, e normalmente é fornecido repelente, tá? Não existe contraindicação a nenhum repelente. Qualquer repelente pode ser utilizado pela gestante. Eu sempre alerto elas do quê? A depender do que você pegue, leia o rótulo e veja de quantas em quantas horas precisa de reaplicação, tá bom? Você vai também avaliar a necessidade de exames complementares e vai determinar o retorno. O retorno, gente, vejam bem, essa paciente que normalmente ela chega para você ainda sem nenhum exame em mãos. A depender de onde você trabalhe, pode ser que ela chegue já com todos os exames em mãos, porque ela já passou pelo caso novo com a enfermeira já solicitou, e ela, quando vem para passar pela primeira consulta com você, médico, ela já chega com todos os exames em mãos. Isso, para funcionar, precisa que a equipe esteja muito bem alinhada. Se assim puder ser, bem. Se não, se ela chegar para você na primeira consulta sem nenhum exame, porém já solicitados pela enfermeira, você vai fazer esse caso novo, vai, né, fazer toda essa avaliação de risco, todas essas orientações, e você vai dizer para ela o seguinte: assim que seus exames ficarem prontos, você retorna. Então, esse primeiro retorno é assim que os exames estiverem prontos, tá? Por quê? Você vai pegar essa paciente e vai dar um retorno de 4 semanas. No outro dia, os exames dela saíram, e aí? Ela está com anemia. Você vai
perder 4 semanas de tratamento de anemia, entendeu? Ela está com a sífilis, veio lá um VDRL positivo, 1/516. Você vai esperar 4 semanas para tratar? Esse neném já, de repente, já foi contaminado, já sofreu e já morreu, entendeu? Então, exames saíram, ela volta imediatamente. E a partir daí, você vai reavaliando as necessidades de retorno. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Exame físico na primeira consulta. Então, você vai ver, né, da parte geral, né, você vai fazer um examezão geral muito bem feito, né? Então, você vai ver o peso, a altura, né, para você poder calcular o IMC, vai ver frequência cardíaca, pressão arterial, vai avaliar a pele mucosas, né? A palpação da tireoide, isso ainda vem no manual de 2012, mas até a própria Sociedade Brasileira de Endócrino já está questionando se palpar tireoide modifica alguma coisa no prognóstico, né? Que é uma coisa que é difícil, que mesmo os especialistas têm dificuldade. Imagina um clínico do posto ou eu, que sou ginecologista obstetra, que não palpo tireoide todo dia, né? Então, mas enfim, ainda está no manual do Ministério da Saúde. Vai fazer uma ausculta, né, para avaliar a parte cardiovascular, pulmonar, vai dar uma olhada nos membros inferiores para ver se ela não tem já uma sequela de varizes ou mesmo umas varizes, né? Vai olhar todos os membros, fazer uma avaliação da orofaringe e dar um exame físico mais específico, vai avaliar as mamas, tá? Para ver se ela não tem alguma questão no mamilo, né? Um mamilo invertido, uma lesão, um nódulo, né? Se ela chegar para você já numa idade estacional avançada, ao medir a altura uterina, se não, não tem como você ainda, né? A gente vai ver mais para frente quando é que dá para medir a altura uterina. O BCF também não é, nas consultas iniciais, se ela chegar logo no comecinho, não dá para você escutar com o sonar que tem no posto de saúde. O exame especular você vai fazer se tiver indicação, tá certo? Se tiver algum motivo de você fazer o especular, você faz. E o toque da mesma maneira. As consultas subsequentes, eu deixei aí em destaque na verdade, assim, o que está em branco é o que toda consulta você vai fazer. Esses que ficaram em preto, você só vai fazer se ela apresentar alguma queixa, tá? Então, toda consulta você tem que ter o peso, obviamente a altura não, né? Isso aí eu acabei me passando. Mas o peso, a frequência cardíaca, pressão arterial, né? Os membros inferiores, a altura uterina, apresentação fetal, situação fetal e o BCF, você vai estar avaliando a cada consulta, tá certo? Então, assim, de uma maneira geral, em relação ao ganho de peso, que é uma coisa que você pode orientar muito rapidamente na primeira consulta, você foi lá, calculou o IMC dessa paciente. Então, de acordo com o IMC, se essa paciente ela tem um baixo peso, você vai falar para ela, olha, você pode engordar de 12 a 18 quilos no máximo na sua gestação. Aí você já fala, toma cuidado, porque se você engordar mais do que isso, você está aumentando o risco de ter hipertensão gestacional, diabetes gestacional, né? E se tornar aí um pré-natal de alto risco, tá? Se ela tem um peso adequado, ela pode engordar até 16 quilos. Se ela é sobrepeso, até 11. E se ela é obesa, ela pode engordar no máximo 7 quilos a gravidez inteira. É muito importante, gente, que vocês forneçam essa informação no início, na primeira consulta, porque a paciente já fica com medo. Ela já fala, poxa vida, imagina, eu só posso engordar 7 quilos na gravidez inteira, né? Então, você falando a verdade para ela, você alerta ela, você abre os olhos dela quanto aos riscos dela engordar demais, tá certo? Você pode engordar 2,3, trimestre 0,5 por semana. Esqueçam isso, tá? Isso aí só está aí mesmo no manual do Ministério da Saúde, mas não vale de nada, tá certo? O importante é você informar o final, quanto que ela pode chegar no final. Avaliação da pressão arterial, certo? Então, de acordo com o Ministério da Saúde, você vai colocar essa paciente de preferência sentada ou em decúbito lateral esquerdo, esse DLE, decúbito lateral esquerdo. Ela está deitada com o lado esquerdo do corpo apoiado, né? Está de lado. E você vai medindo os braços. Vai considerar a maior medida, tá certo? O American College, né, o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, eles já falam algo diferente, que a paciente, ela obrigatoriamente tem que estar sentada, você obrigatoriamente tem que aferir no braço esquerdo,
tá? Mas o Ministério da Saúde deixa aí um tanto faz, um braço ou ficar. Tá? A partir do momento que for possível ser realizada, né, e a medida da altura uterina. Quais são os objetivos? Você identificar o crescimento fetal é a única maneira, gente, que vocês têm de suspeitar de maneira clínica se um bebê está se desenvolvendo bem ou não. Não tem outra maneira. Se você não medir a altura uterina, você não vai pegar uma suspeita de restrição de crescimento fetal ou uma suspeita de bebê gire, né? Então, toda consulta, a partir do momento que for possível, medir a altura uterina, vocês precisam medir a altura uterina. Diagnosticar os desvios da normalidade a partir da relação entre a altura uterina e a idade gestacional, exatamente isso que eu acabei de falar, tá certo? É só com a altura uterina que você tem condições de fazer isso. Identificar a situação e a apresentação fetal. Qual que é a importância disso? Você tem uma paciente que está com 37, 35, digamos, semanas, e você identifica ali, você levanta a suspeita, através da palpação, que essa paciente está com um bebê, com um feto com apresentação pélvica. Poxa, você vai tentar pedir um ultrassom para ela de urgência, né? Ou se você tiver porta aberta numa maternidade de referência, você encaminha ela para o atendimento dessa maternidade com a sua suspeita. Chegando lá, vai ser feito o ultrassom. Se ela tiver com esse bebê em apresentação pélvica, digamos, programações podem ser feitas, né? Se essa maternidade tiver algum profissional, por exemplo, que faça a inversão, né? A reversão externa da apresentação fetal, né? Que é você pegando na barriga por fora, né? Da paciente, você conseguir reverter, né? Pegar esse neném que está pélvico, jogar ele para cefálico, tá? De repente você pode encaminhar, e a idade ideal é 37 semanas para tentar fazer isso. Ou se você a paciente não quer ou não tem nenhum profissional naquele serviço que faça essa versão, chama versão externa, né? O que o serviço vai fazer? Já vai ficar de olho nessa paciente, porque se ela chegar com 39 semanas e esse bebê ainda estiver pélvico, que provavelmente vai estar, o que se faz normalmente? Uma cesárea eletiva, entendeu? Porque você não tem por que deixar um bebê pélvico entrar em trabalho de parto, uma mulher entrar em trabalho de parto. É contraindicação absoluta a parto pélvico, a parto vaginal? Não é, tá? A apresentação pélvica não é indicação absoluta de cesárea. Porém, aqui no Brasil, que eu saiba, eu não conheço nenhum serviço, principalmente acadêmico, que deixe essa paciente evoluir. Tá? Em alguns países da Europa, se eu não me engano, na Holanda, eles têm inclusive hospital especializado em parto pélvico. Tá? Mas aqui, não, que eu saiba, ninguém deixa, né? E aí você acaba operando essa paciente com 39 semanas. Então, daí a importância de você estar determinando a apresentação fetal. Né? E aprendam, porque é outra coisa que eu vejo que muitos colegas clínicos do posto, eles não colocam lá, porque não sabem mesmo, né? Nem suspeitar, você não precisa acertar, que às vezes até nós especialistas erramos, mas pelo menos tente, tá certo? Então, tá aí, né, para alguns de vocês, eu já dei até a aula dessa questão da palpação obstétrica, né, as manobras de Leopold, tá? Tem que executar as manobras de Leopold para você poder identificar a questão da apresentação. Então, no primeiro tempo, né, na primeira manobra, você palpificar ali qual é o polo, né, que está ali presente. No segundo tempo, você vai escorregar as mãos pelas laterais, né, da barriga dessa paciente, e aí, nesse momento, você já identifica onde é que está o dorso desse bebê. Onde é que está o dorso? Então, você identificando onde é que está o dorso, você já sabe onde é que você vai colocar o sonar para tentar escutar o BCF. No terceiro tempo, você vai palpar mesmo, né, o baixo ventre para tentar identificar qual é o polo pélvico que está ali, tá certo? E no quarto tempo, você vai fazer a única manobra que você vira de costas para o paciente para tentar ver a questão da penetração da apresentação na pelve, né? Ver se esse bebê já está encaixado ou não. Tá certo? A técnica para medir a altura uterina. Então, você vai pegar o zero da fita métrica, vai apoiar sobre a sínfise púbica, né? Não tenho pena de palpar a sínfise púbica da paciente, né? A extremidade superior, tá, gente, da sínfise púbica. Então, na extremidade superior da sínfise púbica, vocês colocam o marco zero da fita,
passam essa fita exatamente pela linha média, consequentemente pelo umbigo, tá? E vocês palpam o fundo uterino com a região cubital da mão, né, perpendicular, e ali onde você terminar de palpar o útero é onde você vai, com a mão perpendicular, você vai ver até onde que foi a fita, tá certo? A numeração da fita. Então, tem que ser feito dessa maneira, tá certo? Zero da fita na borda superior da síntese pública, a fita inteira passando pela linha média da paciente, né, pela linha alba ali, consequentemente pelo umbigo, tá, pela cicatriz umbilical, até onde você determinou que é o fundo uterino, tá certo? Isso daí é extremamente importante, porque você não vai ficar perdendo tempo em auscultar um BCF, tentando auscultar um BCF de uma paciente, por exemplo, com 12 semanas ou menos. Por quê? Porque abaixo de 12 semanas esse útero está intrapélvico, então você não consegue escutar o BCF com o sonar, só é possível através de ultrassonografia, tá certo? Então, você sabendo disso, você não vai perder tempo, tá? 12 semanas, a parte mais alta, que é chamada de fundo uterino, atinge a sínfise pública. Com 15 semanas, o fundo uterino, ele está no meio do caminho mais ou menos, entre a sínfise pública e a cicatriz umbilical. E na teoria, os livros trazem que a partir de 12 semanas já é possível a ausculta do BCF via transabdominal com sonar. Praticamente impossível com 12 semanas. Eu, na prática, só começo a tentar se a paciente for magrinha, com 14 a 15 semanas. Por quê? Porque você corre um grande risco de ter dificuldade de encontrar esse BCF numa paciente de 13, né, 14 semanas, principalmente se ela for obesa, né? E aí essa paciente vai ficar encucada. Poxa, não achou porque não deve estar bem, deve ter morrido, e aí você vai gerar um problema. Então, normalmente, quando está abaixo de 15 semanas, se a paciente não é magrinha, eu já falo, olha, ainda não é possível escutar o coraçãozinho, na próxima consulta a gente já escuta, tá certo? Com 20 semanas, o fundo uterino chega na cicatriz umbilical, gente. E entre 20 e 32 semanas, normalmente, o fundo uterino ele vai acompanhar a idade de gravidez. Então, se ela está com 25 semanas, eu espero que ela esteja com 25 centímetros de altura uterina. Ah, e se ela tiver com 22, professor? Você vai jogar isso na curva de altura uterina, que eu vou mostrar mais para frente, para você poder saber se está dentro da faixa de normalidade ou se isso é patológico, tá? Então, vamos lá. Tá aí. Essa curva, né, de altura uterina barra idade estacional, é ela exatamente que está presente naquele caderno eu cortei dele, inclusive, o caderno de atenção da gestante. Então, tá aí os exemplos, né? Nesse caso, você tem uma paciente com... se eu colocar essa setinha aqui, vocês conseguem ver aí? Alguém dos meninos aí da... Sim, a gente consegue Vocês ver. estão me ouvindo? Estamos. Amanda? Oi. Consegue ver a setinha? Sim. Pronto, tá maravilha, porque aquele outro recurso lá, ele dá problema. Então, vamos lá. A gente tem aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Essa paciente, ó, aqui embaixo dá mais ou menos 20 semanas. Então, com 20 semanas, ela estava com 17 centímetros de altura uterina. Eu fui e marquei aqui, né? Tudo que tiver entre essas duas linhas é considerado normal. Essa linha aqui inferior, ela é o P10, né? E a linha superior é o P90. Então, é considerado normal, tá? Obviamente, desde que esteja tendo aí um crescimento linear. Então, essa paciente veio para mim com 20 semanas, estava com 17 altura uterina. Com 24 semanas, né, 4 semanas depois, ela estava com 22 mais ou menos de altura uterina. Vocês veem aqui, por exemplo, nesse exemplo, que não está, nesse caso não está acompanhando a idade de gravidez, mas está normal? Está normal. Tanto porque as marcações estão entre as linhas, quanto linear. Ou seja, esse bebê ele está tendo um crescimento linear, certo? Com 28 semanas, está aqui ele com 25 para 26 uterina.
Então, continua num crescimento linear dentro das curvas. Então, assim, e evoluindo bem, né? Então, o recurso que eu tenho no posto de saúde me mostra que, a princípio, está evoluindo bem. Não tem por que eu estar me preocupando em estar pedindo um ultrassom. Agora, né, nessa situação aqui, você vinha acompanhando essa grávida, tá? Que vinha com crescimento linear, né? 20 semanas, 24 semanas, 28 semanas. De repente, quando você deu o retorno para ela com 32 semanas, olha o que aconteceu. Opa, esse bebê saiu da linha, né, de crescimento e caiu. Aqui ainda é considerado normal, porém, o que que ele fez? Ele saiu da curva dele. Está indicando que provavelmente ele está com problema. Aqui eu já posso e devo solicitar um ultrassom, tá certo? Porque esse neném, ele caiu, a curva de crescimento dele, né, caiu. Então, eu posso solicitar um ultrassom e justificando, né, uma suspeita de restrição do crescimento. E aí a gente tem aqui, né, digamos, uma confirmação de que esse bebê realmente se tornou restrito, né, um crescimento, uma restrição do crescimento fetal, tá? Então, está aí uma evolução anormal, certo? E você interroga uma restrição do crescimento fetal. Será que essa é a causa? Né? Nessa outra situação, vejam a importância. Eu estou mostrando todos esses gráficos, gente, para vocês terem noção da importância desse gráfico, de vocês realizarem esse gráfico. Você tem aí, digamos que essa paciente chegou para você pela primeira vez, já nessa idade, 33 semanas, né, com 28 de altura uterina. E você bota na curva e vê que está em cima do P10. E aí? Será que esse bebê, ele está começando a fazer uma restrição ou ele vem crescendo em cima dessa linha aqui de maneira linear? E aí? Como é que você faz para saber? Entendeu? Clinicamente não tem como, tá certo? Aí você realmente aí vai precisar de um ultrassom, tá? Agora, nesse caso, opa, aqui, ó, aí tá vendo, ó? Aí você, digamos que você teve acesso lá ao prontuário dessa paciente e você descobriu, ó, que essa gestante ela vem desde o começo com um crescimento linear, né? Próximo, muito próximo do P10. Então, é normal. É um bebê que provavelmente, por questão constitucional, ele está crescendo bem próximo do limite inferior de normalidade. A mãe deve ser pequena, deve ter uma estrutura óssea pouco, né, desenvolvida, o pai também, tá certo? Esse outro caso, você tem aí, né, um bebê que está o tempo inteiro abaixo da curva inferior. Será que você não está tendo aí um erro de cálculo de idade gestacional? Porque um bebê que está crescendo de maneira linear, é difícil ele estar com restrição, né, gente? Ele já teria morrido. Então, se você tem uma situação dessa, provavelmente você tem aí um erro de data, um erro de cálculo de idade gestacional, tá certo? Essa outra situação, né? Você vinha acompanhando a grávida, ela estava ali com 20 semanas, aqui com em torno de 17, depois 20 e pouco, aí de repente, 4 semanas depois, olha para onde foi essa altura uterina. Opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Esse bebê engordou demais? Será que é o líquido que aumentou? Né? Será que de repente eu não tinha uma gestação gemelar que ainda não diagnosticou, porque essa paciente não tem nenhum ultrassom? E aí? Né? Aí você faz uma suspeita de macrosomia, pode ser um polidrâmino, né? Pode ser, tá? Então, essa é a importância da curva de altura uterina versus idade gestacional, principalmente para vocês que serão clínicos, né? Os que serão clínicos têm que estar todo dia, toda consulta jogando as informações nessa curva. Exames da primeira consulta, o que vocês vão pedir? Hemograma, né? Vai avaliar a anemia, a questão de plaquetas, tipagem sanguínea, principalmente o fator RH, tá? O cúmbis indireto, se o fator RH da mãe for negativo, tá certo? Aí você solicita, inclusive se o da mãe for negativo, você solicita o do pai, porque se o do pai for negativo como o da mãe, você não faz mais nada, tranquilo. Agora, se o do pai for positivo, aí você precisa, né, ficar atento mais adiante. Infelizmente, eu não vou conseguir falar de tudo, né, de cada situação, porque o tempo é curto e a gente ainda teve aquele problema no começo. Glicemia de jejum, você vai solicitar também, tá? Para avaliar se essa paciente tem diabetes ou não. Teste rápido de triagem para sífilis. Normalmente, gente, na prática, essa paciente ela já chega para você tendo passado, no caso novo, com a enfermeira, e a enfermeira, no caso novo, ela já faz o teste rápido para sífilis, HIV, hepatite C e hepatite B, tá certo? Ela já faz para essas 4 situações o teste rápido e já vem marcado no cartão, tá?
mas vocês precisam saber disso, porque na prova de residência vocês precisam assinalar lá que é necessário. Toxoplasmose, tá? Vai pedir também. Sorologia para hepatite B, o AGHBS, né? Precisa solicitar. E na prática, eu acabo solicitando o anti-HBS, porque daí com o anti-HBS eu sei se essa paciente está vacinada ou não, e se está e não precisa mais tomar vacina, ou se ela já foi vacinada, porém precisa revacinar. Sem o anti-HBS isso não é possível, tá? Por mais que ela comprove um ciclo de 3 doses prévios. E uma cultura de urina e uma urina tipo 1, que aqui na Bahia é conhecido como sumário de urina, tá certo? Isso também é necessário, além de ultrassom obstétrico, é claro, tá? O citopatológico de colo de útero é o famoso Papa Nicolau, você só vai solicitar ou mesmo você realizar se for necessário, tá? Segundo o Ministério da Saúde, a mulher só precisa colher o preventivo a partir dos 25 anos, ou se ela já tem mais 25 anos, de 3 em 3 anos, tá bom? Então, respeitando aí o Ministério da Saúde, seriam essas as situações. Cultura de secreção vaginal para clamídia e gonococo, eu pus um asterisco aí por quê? Como muita coisa no nosso país, infelizmente, nem tudo que vira lei é respeitado. Então, desde 2017, existe recomendação pelo Ministério da Saúde. Vejam bem, 2017, como eu falei, esse manual de 2012. Tá? Então, no manual, vocês não vão encontrar essa informação, tá certo? De 2017 para cá, o próprio Ministério da Saúde recomenda colher, né? Tá aqui, ó. Vamos lá. O porquê. Aí, as infecções monocócicas ou por clamídia durante a gravidez poderão estar relacionadas a partos pré-termo, ruptura prematura de membrana, perdas fetais, retardo de crescimento intrauterino e endometrite puerperal, além de conjuntivite e pneumonia do recém-nascido. Tá aí. Né? Então, por esse motivo, o Ministério da Saúde, a partir de 2017, começou a recomendar a cultura de secreção vaginal, a clamídia e gonococo. Quem aí acha que você tem direito a esse exame via posto de saúde? Infelizmente, não tem. Infelizmente, vocês não conseguem, pelo menos por onde eu já passei, não faz. Aí a paciente teria que pagar particular, tá certo? Exame da secreção vaginal, mesma história, se houver indicação clínica, tá? Na Unesp, onde eu fiz a residência, temos lá uma professora que defende que em todo caso novo de gestante, você precisa colher uma cultura de secreção vaginal para ver se você identifica, por exemplo, a vaginose bacteriana, né? Porque ela defende que a vaginose bacteriana aumenta o risco também de trabalho de parto prematuro, ruptura prematura de membranas, assim como clamídia e gonococo. Porém, o Ministério da Saúde não traz isso ainda, mesmo ainda hoje, tá? Então, teoricamente, se a paciente queixar de algum corrimento, você vai fazer um exame dessa secreção, né, ali mesmo, ou se ela não queixar, você não faz. O parasitológico de fezes também assim, acaba, na maioria dos postos, acaba pedindo para todo mundo, mas o Ministério da Saúde traz que se houver, né, alguma suspeita de que aquela paciente possa ter verminose, tá? O calendário de consultas, então, até 36 semanas, está aí, mensal com asterisco, por quê? Porque no manual ainda trazia que era até 28 semanas era mensal, de 28 a 36, quinzenal, e de 36 até o parto, semanal. Porém, isso já mudou. Hoje, o baixo risco até 36ª semana ainda é mensal, ou seja, de 4 em 4 semanas, e a partir de 36 até o parto você dá retornos semanais para essa paciente. Lembrando daquilo que eu falei, primeira consulta você vai dar retorno assim que os exames estiverem prontos, tá? Eu pus ali algumas observações que acontecem na prática, isso não tem no manual do Ministério da Saúde, tá, gente? Então, as consultas são intercaladas com a enfermeira da UBS, na verdade isso tem, isso tem, inclusive isso é cobrado em prova de residência. Você vai agendar a primeira consulta com o médico tão logo se tem resultado de exames, tá? Então, aquilo que eu falei, ou a enfermeira, você combina com a enfermeira dela te mandar o caso novo só quando essa paciente já tiver os exames, ou se essa paciente tiver realmente alguma queixa, alguma intercorrência que precise logo da sua avaliação, né? Ou então, você vai dar o retorno para ela tão logo esses exames saírem, tá certo? Caso não ocorra parto até 41 semanas, é de bom senso, né, que você encaminhe essa paciente para uma avaliação da indução do trabalho de parto. Deixo aí uma ressalva. Infelizmente, é mais uma situação que não existe consenso na literatura e nem entre os serviços de maternidade. Então,
tem serviço, a maioria, eu posso dizer para vocês, com 41 semanas, interna essa paciente e toma alguma atitude, avalia a possibilidade de indução ou de cesárea. Outros serviços, como por exemplo, onde eu fiz residência na Unesp, a gente só internava com 41 semanas e 3 dias. E tem lugar que, infelizmente, nem protocolo não tem, você fica perdido no posto de saúde sem saber quando é que você realmente manda essa paciente. Há uma semana, 2 semanas no máximo, eu tive uma paciente com diabetes gestacional, que graças a Deus ficou tudo bem durante a gravidez, que eles deixaram nascer com 41 semanas e 5 dias, né? E espontâneo, graças a Deus ela entrou em trabalho de parto espontâneo, porque ficava, né, indo e voltando e a maternidade de referência não tomava atitude, tá bom? Uma paciente com 2 cesáreas prévias e consecutivas, pelo amor de Deus, gente, isso aí é uma coisa que poucos sabem. Encaminhem essa paciente quando ela chegar com 39 semanas para avaliar a resolução da gestação. Por quê? 2 cesáreas prévias é uma coisa que a gente chama de iteratividade, não é iterativa, ela é iterativa, ou seja, ela tem 2 cesáreas prévias. Não é também, digamos, indicação absoluta de cesárea, porém é de bom senso, de grande parte dos serviços de maternidade, você não deixar essa paciente entrar em trabalho de parto normal. Tem alguns colegas muito ligados com essa questão de parto humanizado que acabam deixando quando a paciente quer, porque quer um parto normal. Aí o cara lá no particular dele é outra história. Nos hospitais do SUS, normalmente não se deixa. Então, para que você tem uma paciente que você sabe que vai ser cesárea e você vai deixar essa paciente entrar em trabalho de parto para você poder operar? Você encaminha essa paciente com 39 semanas e espera-se que a maternidade resolva essa paciente, tá? Porque quanto mais cesáreas essa paciente tem, maior risco dessa barriga estar muito ruim para você abrir. E se você chega, por exemplo, uma paciente dessa no meio da madrugada em trabalho de parto, você precisa operar e essa barriga está ruim, você precisa, por exemplo, de uma transfusão de sangue, precisa fazer uma esterectomia, e aí? Entendeu? Com equipe reduzida, com dificuldade para conseguir bolsa de sangue, então não justifica tentar encaminhar essa paciente com 39 semanas para resolver a gestação. Detalhe, prestem atenção, são 2 cesáreas prévias. A paciente que teve um parto normal, uma cesárea, ela não vai ser encaminhada. Então, ela teve uma cesárea, um parto normal, uma cesárea. No meio da cesárea, ela teve um parto normal. Ela não é iterativa, ela só é iterativa se os 2 últimos partos dela foram 2 cesáreas, tá certo? E você vai agendar uma consulta de revisão puerperal, né? Na verdade, essa questão do agendamento, isso normalmente é solicitado pela maternidade. A paciente o bebê nasce, a maternidade, na hora da alta, dá um encaminhamento para que essa paciente agende uma consulta de revisão do parto com mais ou menos 42 dias, que são as 6 semanas pós-parto, né? Então, vale a pena você já esclarecer, porque a depender da maternidade que esse bebê vai nascer, se não for nada muito bem organizado, ela vai receber alta sem nenhuma orientação e muitas vezes ela não volta para a consulta de revisão puerperal, tá certo? Então, vale a pena você estar orientando isso. Exames do segundo trimestre. Então, o que você vai pedir no segundo trimestre? O TOTG, que é o teste oral de tolerância à glicose, ou pode ser chamado também de GTT, que é a sigla em inglês, ou também pode ser chamado de curva glicêmica com 75 gramas de glicose. Quando é que você vai solicitar isso? Entre 24 e 28 semanas, pessoal, tá? Prestem atenção nisso, porque os colegas não sabem. Muitos saem da faculdade sem saber quando solicitar. Então, é entre 24 e 28 semanas. O que é dito sobre isso? A Organização Mundial da Saúde, junto com a Organização Pan-Americana e o Ministério da Saúde. Se você está no município que você tem viabilidade técnica financeira, você vai pedir o GTT, essa curva glicêmica, para todas as gestantes que, obviamente, apresentaram a glicemia de jejum no primeiro trimestre normal, tá? Esse é o padrão ouro para diagnóstico de diabetes gestacional. Se você não tem viabilidade técnica financeira no município, você vai pedir, pelo menos, nessa mesma época, 24 a 28 semanas, uma glicemia de jejum. Você vai perder aí em torno de 15 a 16% de diagnóstico, tá? Você vai ter uns falsos positivos em torno de 16 a 15%, mas pelo menos você cobre aí esses 85% de diagnóstico, tá certo? Com apenas uma glicemia de jejum. E se a paciente for RH negativo, o marido RH positivo, você vai pedir um CUMBIS indireto. Isso não é consenso também, tá? Por quê? Porque a literatura não traz vantagens em você fazer
essa dosagem com 28 semanas mais ou menos, e se tiver negativo, você aplicar a imunoglobulina, para caso dali para frente haja o contato, essa grávida não produzir os anticorpos para destruir as hemácias do feto. Né? Então, a maioria dos serviços acaba colhendo só quando esse neném nasce, ou caso, óbvio, essa paciente tenha um sangramento importante durante a gravidez, tá certo? E no terceiro trimestre, você é obrigado a repetir alguns exames, né, como hemograma. A glicemia de jejum eu deixei em asterisco, por quê? Porque se você fez essa curva glicêmica e a paciente ela veio com a curva glicêmica normal, não faz mais sentido você estar rastreando diabetes no terceiro trimestre, porque a chance de diagnóstico já foi lá atrás, tá? Não tem mais porquê. A não ser que você só tenha pedido uma glicemia de jejum, aí sim, no terceiro trimestre, você vai e pede uma ultraglicemia de jejum, tá bom? O CUBS indireto, de novo, aí ele fala isso, mas, né, como eu já disse, não é consenso. O VDRL, que é para sífilis, né, o anti-HIV, sorologia para hepatite B, se essa paciente não foi vacinada, principalmente, porque se ela foi vacinada não faz sentido você repetir o HBsAg. Toxoplasmose, se a do primeiro trimestre foi suscetível, tá? Se veio lá já imune, você não vai repetir, porque o paciente está imune, por que você vai ficar repetindo, tá certo? A cultura da urina e o sumário de urina, você repete e pede mais uma ultrassom obstétrica, tá certo? Professor, em relação à ultrassom obstétrica, que eu acabei não fazendo nenhum slide, como é que é? Normalmente, gente, o Ministério da Saúde, infelizmente, só disponibiliza 2 ultrassons na gravidez. Um inicial para datar a gestação, tem esse objetivo, né? Datar a gestação, determinar a corionicidade, se é gemelar, se não é, se for gemelar a corionicidade e tal. E o outro, a partir de 28 semanas, para estimar, né, aí a questão do crescimento fetal, avaliar a possibilidade de uma restrição de crescimento, tá? Então, infelizmente, o Ministério da Saúde só libera esses 2. Porém, graças a Deus, isso é uma coisa que, pelo menos os municípios que eu já trabalhei, não seguem a risco isso daí. E acabam fazendo aí pelo menos uns 3 para as pacientes e elas acabam pagando. Isso é engraçado. O ultrassom para ver o bebê, elas pagam. Às vezes deixam de comer, mas um ultrassom elas pagam para ver o sexo do bebê, entendeu? Então, dificilmente você vai ter uma gestante que só fez realmente os 2 ultrassons do SUS, tá? Vamos lá, o tempo está um pouco corrido, eu ainda tenho aí uns bons slides, eu vou tentar falar, se o pessoal da organização aí tiver alguma restrição, me avise, por favor. Os exames laboratoriais, então vamos lá. Você pediu hemograma no primeiro trimestre. Se ele vier com hemoglobina acima de 11, maior ou igual a 11, você vai considerar isso normal. Lembrando, a hemoglobina numa paciente não gestante é normal acima de 12. A gestante cai, você dá um crédito de 1 ponto para ela, por quê? Por causa da anemia dilucional, tá certo? Então, alguns livros que vocês forem ler, podem trazer lá, querendo, para cada trimestre de gravidez, dizer uma hemoglobina normal. Porém, pela dificuldade, se padronizou que acima de 11, independente do trimestre, é normal, tá certo? Então, isso é outra coisa que vocês têm que prestar atenção. O pessoal esquece e acaba dizendo que uma grávida com HB de menor que 12, entre 11 e 12, ela já está com anemia. Não está. Então, se você tem essa situação, HB maior que 11 na primeira consulta, o que você vai fazer? Com 20 semanas, você vai prescrever aquilo que eu falei lá atrás, a suplementação de ferro elementar, né, de 60 miligramas de ferro elementar, que eu já falei, é profilática. E você vai dizer isso para a grávida. Você falou, tem que tomar, porque senão você vai ter anemia. Tá certo? E você, só um detalhe, você vai prescrever esse sulfato ferroso por quanto tempo? Ela vai tomar a gravidez inteira e até 3 meses após o nascimento do bebê, tá? Porque pós-parto, durante o parto elas perdem muito sangue e a produção do leite consome muito ferro. Então, elas precisam manter a suplementação de ferro, tá certo? O horário melhor para tomar esse sulfato ferroso é em jejum, gente. Muitos colegas acabam esquecendo de falar o horário ou então falam pós-almoço, está errado. Quanto mais ácido tiver o estômago, melhor para esse sulfato ferroso que o governo dá ser absorvido, tá? Estou falando esse porque nem todos os sulfatos ferrosos vendidos nas farmácias precisam disso, mas o que o governo federal distribui precisa do estômago mais ácido possível. Então, se ela puder tomar em jejum e ainda de preferência com suco de fruta ácida, melhor ainda, tá certo? Agora, você viu lá no hemograma um HB entre 11
né? E 8, você vai fazer o diagnóstico de anemia leve a moderada, tá? O que você já vai fazer de imediato? Prescrever aí já naquele momento, não vai esperar 20 semanas não, hein? Você vai prescrever naquele momento, ferro elementar, né? De 120 a 240 miligramas por dia e vai adicionar o ácido fólico, porque, lembrem-se, para a formação do composto M, né? Da hemoglobina, você tem esses dois elementos, o ferro e o ácido fólico. Então, a paciente que vai precisar formar muito, né, a hemoglobina, né, produzir muita hemoglobina, ela precisa dos dois componentes. E aí você vai orientar uma dieta, né, vai investigar a parasitose, tá certo? E vai colher um novo hemograma de 30 a 60 dias após o início desse tratamento, tá bom? E se você perceber que não está melhorando, né, você suplementou, tem certeza que a paciente tomou, 60 dias depois o hemograma continua com anemia, não melhorou quase nada, você encaminha essa paciente para o serviço de alto risco. Ou, caso você já pegue um HB menor do que 8, você faz o diagnóstico de anemia grave, você já prescreve a mesma coisa, só que já encaminhando essa paciente para o alto risco. Você não vai nem tentar ficar com essa paciente esperando para ver se vai melhorar ou não. Você faz tudo o que você faria com a anemia leve a moderada, porém já encaminhando ela para uma avaliação do alto risco. No alto risco, provavelmente, a obstetrícia vai pedir uma avaliação da hematologia, tá certo? Para fazer o diagnóstico dessa anemia e ver a melhor maneira de tratar. A questão do diabetes. Vamos lá, presta atenção, porque isso também é uma coisa que muita gente não sabe. Glicemia de jejum do primeiro trimestre, gente, pelo amor de Deus. Tem que ser menor do que 92, tá? Eu canso de pegar cartão de pré-natal iniciado ou pelo clínico ou pela enfermeira com a glicemia de jejum do primeiro trimestre acima de 92 e ninguém fez nada. Continua fazendo pré-natal no baixo risco e vida que segue. Então, se você tiver uma glicemia de jejum menor do que 92, beleza, essa paciente está normal. O que você vai fazer daí em diante? Você vai, lá entre 24 e 28 semanas, solicitar o GTT ou a glicemia de jejum, como eu falei para vocês. Aqui está escrita essa questão da hemoglobina glicada, porém, nem todo município você consegue hemoglobina glicada, tá? Mas o que você conseguir, se tiver menor do que 6,5, também está normal. Se a glicemia de jejum vier maior ou igual a 92 e menor do que 126, tá? Você vai fazer o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional e você vai encaminhar essa paciente para o alto risco. Se essa glicemia de jejum vier maior ou igual a 126, tá? Isso, na verdade, essa paciente ela já era diabética e não sabia, tá certo? E você também vai encaminhar essa paciente para o alto risco. Então, vamos voltar para a primeira situação. Fez a glicemia de jejum, veio normal, você vai fazer o GTT, ou TOTG, ou curva glicêmica, como eu falei, entre 24 e 28 semanas. Os valores de referência são esses. Anotem e prestem atenção, porque, infelizmente, muitos laboratórios, principalmente do interior dos estados, eles não trazem esses valores de referência. Muitos, inclusive, fazem só a glicemia de jejum e de 2 horas. Você tem que especificar no pedido. GTT 75, então curva glicêmica com 75 gramas de glicose, 3 medidas, 0 hora, 1 hora e 2 horas, tá? Porque, infelizmente, muitos laboratórios não sabem. Se for preciso, liga para o laboratório, conversa com o bioquímico e fala, olha, precisa corrigir isso daí, tá certo? E os valores de referência são esses, tá bom? Detalhe, uma medida dessas aqui, sequer umazinha alterada, já é diagnóstico diabetes gestacional, você vai encaminhar essa paciente para o pré-natal de alto risco, tá certo? Esqueçam essa parte aqui de perfil glicêmico, porque isso aqui só vai ser feito pelo alto risco, tá? Tipagem sanguínea, aquela história, gestante RH negativo, você vai fazer o quê? Próximo passo, convocar o pai e colher o RH dele. É positivo? Você, aí como eu já falei, novo cumbis ou não com 28 semanas. Se colheu, veio negativo, você vai para profilaxia. Isso aqui é porque essa aula, eu já tinha dado uma aula praticamente parecida com essa na Unesp. E lá na Unesp é feito assim, tá? Mas isso não é o que é feito no Ministério da Saúde, tá bom? Como eu tinha dado essa aula para a graduação da Unesp, acabou ficando aqui ainda. Algumas coisas eu tirei, mas isso aqui acabou ficando. Então, lá a gente faz a profilaxia com 28 semanas, porém, isso não é regra. A maioria dos serviços não fazem, gente.
Tá? Se esse PUMBS vier positivo, significa o quê? Que essa paciente aloimunizou, né? O sangue do bebê entrou em contato com o dela, e aí você precisa encaminhar essa paciente para o alto risco, ela vai ser acompanhada pela medicina fetal para ver se esse neném desenvolve anemia ou não, tá certo? A cultura de urina, né? Solicitou a cultura de urina, veio negativa, você vai repetir no terceiro trimestre. Se vier positiva, essa paciente está assintomática, você vai tratar. Ela está sintomática, você vai tratar. Por quê? Porque bacteriúria assintomática, ou seja, presença de bactéria na urina, né? Uma cultura de urina com mais de 100 mil unidades formadoras de colônia, preste atenção nisso. Precisa ter mais de 100 mil unidades formadoras de colônia. Se você tiver abaixo de 100 mil, a conduta é repetir em uma semana. Tá? Então, vira uma cultura positiva, olhem para as unidades formadoras de colônia. Se tiver abaixo de 100 mil, repetir em uma semana. Se tiver acima de 100 mil, a paciente disser, não, mas não estou sentindo nada, você vai falar para ela, tá, mas isso é uma bacteriúria assintomática e eu preciso te tratar de acordo com o antibiograma que está aqui, porque está relacionado a em torno de 30% de trabalho de parto prematuro, ruptura prematura de membrana, restrição de crescimento e até morte fetal. E é muito comum, gente, é muito comum. Grávida faz muita infecção de urina, infelizmente muitos colegas têm dificuldade em diagnosticar, tá certo? Quem é meu aluno, que eu já dei aula, sabe que eu bato na tecla de não adianta só perguntar, tá normal para fazer xixi? A maioria, tá. Aí quando você começa a perguntar os sintomas, mas não tá ardendo para fazer, não tá saindo de gotinha em gotinha, não tá fazendo toda hora, não tá acordando à noite 2, 3, 4 vezes por dia. Ah, doutor, tá. Então, quer dizer, não estava normal, mas muitas vezes o baixo, né, déficit ali, o déficit cognitivo faz com que elas digam que está normal, quando na verdade tem ali 1, 2 ou 3 sintomas. Então, a sintomática você trata do mesmo jeito da sintomática. Detalhe que não está nos slides. Tratou, você vai deixar essa paciente já com um novo pedido de urocultura para ela realizar em torno de 7 dias após o fim do tratamento. Por que isso na gestante? Porque você precisa ter certeza de que o bicho morreu. Tá certo? Justamente por quê? Porque ela pode parar de ter sintomas, mas ela pode estar com a bactéria ainda na urina, né? E aí você precisa tratar de novo, tá bom? Então, prescreve o tratamento de acordo com o antibiograma. Se você não tiver o antibiograma, você passa os antibióticos que são permitidos na gravidez, orienta essa paciente que se em até 48 horas não houver melhora dos sintomas, ela deve voltar, e se houver melhora, ela faz a nova cultura com 7 dias após o fim do tratamento, tá bom? Sífilis, veio negativo, você vai repetir no terceiro trimestre, no momento, na internação para o parto, isso também é feito, tá? O Ministério da Saúde exige que na internação para o parto tenha um novo VDRL, tá? E em casos de abortamento, também abortou, isso aí na maternidade, o pessoal vai solicitar. Veio reagente, você vai pedir o teste treponêmico para confirmar, porque lembrando, o VDRL ele é não treponêmico, né? Então, se ele veio reagente, você vai pedir o treponêmico, veio reagente, você vai tratar de acordo com, na verdade, assim, na gestação, veio reagente, você vai tratar como sífilis terciária, tá certo? Você vai prescrever lá para a gestante 1.200.000 em cada nádega, uma vez por semana, por 3 semanas, tanto para ela quanto para o parceiro, tá certo? Você não, a não ser que você esteja vendo a lesão da sífilis primária, que é muito raro, né? Ou você esteja vendo as lesões da sífilis secundária, tá certo? Mas normalmente você não vai ver, eu pelo menos nunca vi, tá? Nem na Unesp, nem nos postos de saúde que eu já trabalhei, e aí você acaba prescrevendo o tratamento da sífilis terciária, tá certo? 2.400.000 por semana, por 3 semanas. HIV, veio negativo, você vai repetir no terceiro trimestre e também no momento do parto, o hospital vai repetir. O HIV veio positivo, você vai mandar essa paciente para o pré-natal, já precisam saber disso para trabalhar no posto de saúde. Toxoplasmose, IgM negativo, IgG positivo, o que significa? Que essa paciente ela já teve contato com toxoplasma e ela está imune. Ela tem uma cicatriz sorológica, ela está imune. O que você vai fazer com essa paciente? Nada. Você vai só orientar ela, dizer que ela já teve, vai explicar para ela o que é a toxoplasmose e vai dizer para ela que não traz risco algum para a gestação. IgM negativo e IgG negativo, essa paciente é o quê? Suscetível. Ela nunca pegou toxoplasmose.
você tem que chamar a atenção dela, explicar para ela o que é toxoplasmose, dizer para ela como é que ela pode contrair toxoplasmose para poder alertar o que ela deve fazer, tá certo? Então, evitar andar descalço em terra, evitar estar manuseando terra com a mão, evitar estar mexendo com com caixa de areia de gato, na hora de lavar os alimentos, utilizar a solução adequada lá de hipoclorito, né? As frutas, verduras, remover casca e lavar direitinho, não comer carne mal passada, nem crua, tá bom? E a questão de você ficar repetindo esse nome seriada, que a literatura traz que se essa paciente ela é de uma zona de endêmica, de tóxico, você pode colher todo mês, ou então uma a cada trimestre, tá bom? Na Unesp, a gente não colhia, a gente colhia um no primeiro trimestre e um no terceiro trimestre, tá certo? IgM positivo, com IgG negativo ou IgG positivo, você está diante de uma infecção aguda, você vai ter que encaminhar essa paciente para alto risco e lá eles vão determinar se essa infecção ela ocorreu nos últimos 3 meses ou já mais de 3 meses, e aí eles vão tomar as condutas lá com o bebê, tá certo? Então, né, saber isso daí para poder saber se encaminha ou não e saber dar as orientações corretas para as pacientes. Hepatite B, o AGHBS veio negativo, você vai avaliar a carteira de vacina dessa paciente. Se ela não tiver carteira de vacina, é de bom senso que você oriente revacinar essa paciente, porque ela não tem carteira de vacina, o AGHBS veio negativo, de aí de duas uma, ou você solicita um anti-HBS, se ele vier abaixo de 10, ela vai revacinar de novo, as 3 doses. Se esse anti-HBS vier acima de 10, aí você sabe que ela em algum momento foi vacinada e essa vacina está valendo ainda, ela não precisa ser revacinada. Se esse anti-HBS, se esse AGHBS vier positivo, você vai imediatamente encaminhar essa paciente para o alto risco. Parasitológico de fezes, aí tem esse slide, se vocês quiserem fazer um print aí, fiquem à vontade. É bem importante, porque eu, por exemplo, vira e mexe, pego no posto de saúde algum desses bichinhos aí, e sinceramente eu não me mato. Eu já sei que eu não preciso tratar, é uma ameba comensal, né, bichinho grosso, então eu já sei que eu não preciso tratar. Mas toda vez que eu vejo algum bichinho lá, eu normalmente recorro, eu tenho essa tabela no celular, eu recorro a essa tabela para saber se eu preciso tratar ou não. Então, vejam aí, ó, que esse slide está mostrando aqui em cima. Parasitas não patogênicos. Então, se vocês pegarem qualquer um desses bichos aqui, vocês vão dizer a paciente que ela tem. Se essa paciente tem, é porque ela provavelmente não tem os hábitos de higiene adequados, você vai chamar a atenção dela quanto a isso e você vai dizer que não precisa tratar. Já estes outros, né, vocês precisam tratar na gravidez, com a exceção dessa imunolepíase aí que você vai deixar para tratar no puerpério. Todos os outros você vai prescrever essas medicações, tá bom? Então, esse slide é extremamente importante vocês guardarem para poder utilizarem na prática diária de vocês depois. Em relação às vacinas, tá? Então, faz parte de vocês, médicos, estarem orientando a vacina, e isso cai em prova de residência e cai nas provas de faculdade. Então, quais são as vacinas que normalmente a grávida toma? Influenza, que é a da gripe, né? Duplo adulto, que é difteria e tétano, a DTPA, que é difteria, coqueluche e tétano, tá? E a hepatite B, tá certo? Então, vamos aos detalhes de cada uma bem rápido, porque o horário já está avançado. Vamos lá. Então, a influenza, ela vai receber essa vacina em qualquer idade de gravidez ou mesmo no puerpério. Não tem restrição quanto à idade de gravidez. A DTPA, que é a vacina absorvida, né, de difteria, tétano e coqueluche, pertusse acelular, tá? Então, o que acontece? Qual é o objetivo? É diminuir os casos de transmissão de coqueluche e tétano da mãe para o RN e a proteção do feto via transplacentária. Né? Antes dessa vacina, muitos bebês recém-nascidos eram contaminados com principalmente o pertussis, né? Desenvolviam a coqueluche, faziam quadros graves respiratórios, porque a vacinação, né, ela vai se completar aos 6 meses de vida apenas. Então, se a grávida tomou a DTPA, esse neném nasce protegido contra essas bactérias, tá bom? E quando é que você vai prescrever isso daí? A partir de 20 semanas e até 36 semanas de gestação, tá certo? Antes de 20 semanas, não, tá? E essa recomendação embaixo, deve se orientar em todas as gestações, independente do intervalo entre elas, pois os anticorpos têm curta duração. Então,
toda vez que a mulher engravidar, ela tem que tomar DTPA, tá? E mais um detalhe aqui na frente, deixa eu ver, não tem. Então, assim, um detalhe é o seguinte, a DTPA, vocês têm que lembrar que ela serve como reforço do tétano. Então, por exemplo, se essa paciente, ela tinha que, digamos, a gente está em 2020, ela tinha que tomar um reforço da duplo adulto em 2021 ou 2020 mesmo, e ela engravidou, ela vai ter que tomar a DTPA. Essa DTPA, para ela, já serve como reforço da duplo adulto. Então, a duplo adulto dela zera a contagem e ela, teoricamente, só precisaria revacinar em 2030, tá certo? E se ela engravidar de novo, ela vai tomar de novo a DTPA e isso de novo vai zerar a contagem, porque ela vai estar recebendo a do tétano, tá bom? Eu trouxe aqui esse calendário da Sociedade Brasileira de Imunizações, né, bem atual, agora 2020-2021, né, falando da relação da duplo adulto, né, com a DTPA, que isso é uma coisa que muitos fazem confusão, isso é cobrado em prova de faculdade e também de residência. Tá? Eu vou tentar falar aqui de uma maneira rápida, porque o tempo é curto. Então, se essa paciente ela já foi vacinada com pelo menos 3 doses da duplo adulto, ela só vai tomar a DTPA na gravidez. Se ela foi vacinada com 2 doses, gente, eu não estou nem lendo essa tabela, tá? Eu estou falando o que eu sei da cabeça. Então, assim, se ela tomou 2 doses da duplo adulto, comprovado lá no cartão de vacina dela, e teoricamente ela precisaria tomar a terceira, essa terceira, lembrem-se, vai ser a DTPA, tá? Porque ela já vai ter que tomar por conta da gravidez e vai servir para ela como uma dose de reforço. Então, a terceira dose vai ser DTPA. Então, assim, se essa grávida, ela comprovou uma dupla adulto, né, lá na carteira de vacina dela, ela vai receber mais uma dupla adulto e uma DTPA, tá? O importante, gente, é que vocês têm que aprender o seguinte, 3 doses ela precisa. Ela precisa comprovar 3 doses de dupla adulto, tá certo? Então, se ela tiver uma, ela vai ter que tomar 2. Só que uma dessas 2 é a DTPA, tá certo? Se ela não tiver nenhuma dose de duplo adulto, ela vai tomar 3 durante a gravidez, 2 duplo adulto e uma DTPA. Importante, respeitar o intervalo de 30 a 60 dias entre cada dose, tá bom? O pessoal, isso aí, no estado de São Paulo e aqui na Bahia, por onde eu já atendi por saúde, eles sabem bem isso daí, eles são muito bem treinados, então é uma coisa que, se vocês não souberem, vocês vão passar vergonha, na verdade, porque eles sabem bem, tá? Mas é importante que vocês saibam, porque pode ser de acontecer uma confusãozinha aí e você precisar intervir, tá bom? Então, é isso daí. Espero que tenha ficado bem claro. Qualquer coisa a gente tira dúvida depois. Hepatite B, aquela mesma história. Você vai pegar o cartão de vacina da paciente. Ela tem 3, normalmente elas são vacinadas na infância, né? Só que, independente de ter sido vacinada na infância ou não, na verdade, assim, se ela foi vacinada na infância, você vai observar o anti-HBS. Se o anti-HBS dela vier acima de 10, ela não precisa tomar novas doses de hepatite B. Se o anti-HBS dela vier abaixo de 10, você tem, digamos, duas condutas aí. Se você está num lugar, ou num sistema particular, ou num lugar que a saúde funciona bem, você pode fazer uma dose da hepatite B e solicitar depois de 30 dias um novo anti-HBS. Se esse anti-HBS vier acima de 10, você para por aí a vacinação e pronto. Se você não tiver essa facilidade, porque não tem o exame disponível, porque esse exame demora de chegar, você simplesmente vai e revacina logo essa paciente com 3 doses. Os 2 lugares aí, os 2 estados que eu já trabalhei, a gente acaba vacinando as 3 doses, se esse anti-HBS vem abaixo de 10 ou se ela não consegue comprovar a vacinação, tá certo? E aí você tem que saber o seguinte, o esquema repete-se apenas uma vez, então se ela já tem lá a comprovação das 3 doses na infância e você fez um novo esquema em 3 doses, aí, meu amigo, acabou, né? Para frente, se ela tiver outra segunda, terceira, quarta, quinta gravidez, o anti-HBS vier abaixo de 10, não se repete mais, tá? Então, é isso, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu, infelizmente, tem muita coisa para falar, né, de pré-natal, é uma aula bem extensa, mas o tempo é curto. A gente ainda teve esse probleminha no começo, né? Eu peço desculpa, inclusive, mas infelizmente eu precisei estar aqui nessa cidade porque eu estou de plantão sobre aviso, tá bom? E é isso. Se tiverem algum questionamento aí, eu estou tranquilo em relação ao horário. Pronto, muito obrigada, professor. A aula foi excelente. Pelos comentários no YouTube, pude perceber que todos gostaram muito.
Eu quero dizer que nós da AGES, né, da turma 5, tivemos o privilégio de ter Dr. Murilo, Emily Benevides e Lisandra Reis como nossos professores no primeiro período, no módulo de Concepção e Formação do Ser Humano. Eles nos deixaram com tanta saudade do conteúdo que a gente fez uma jornada sobre o tema. Então, gratidão a todos vocês. Tem algumas perguntinhas, o senhor pode responder? Posso sim. Pronto. Vamos lá. A primeira foi de Eslane. Ela perguntou: quais os sinais apresentados no aborto espontâneo nas primeiras semanas? Tá. Então, assim, o aborto de primeiro trimestre ele pode ser tanto assintomático, tá? Quanto sintomático. A paciente, quando não sente nada, ela vai descobrir quando? Quando ela vai fazer o ultrassom do primeiro trimestre. E aí, de repente, infelizmente, o colega põe lá o transdutor e vê que ela tem um embriãozinho lá que já não tem mais batimento cardíaco, tá? Ou ela pode ter, por exemplo, uma gravidez anembrionada, que é quando ela engravida, desenvolve saco gestacional, mas não chega a desenvolver o embrião, tá certo? Como também ela pode ser sintomática. Então, normalmente, essa paciente ela começa a sentir o quê? Sangramento, né? Que pode começar discreto e ir aumentando, né? Como ela pode ter também associado ao sangramento uma cólica, ou ela pode começar a sentir cólica primeiro e depois sangrar, enfim. Os dois sintomas mais comuns são, na verdade, o sintoma mais comum é cólica e o sinal é sangramento vaginal, tá certo? É o que ela pode sentir. Ouviram? Sim, ouvi. A segunda foi de Marcos. Ele perguntou: a diabetes gestacional é uma condição fisiológica da gestação ou pode persistir para uma condição crônica após o parto? Bom, então é o seguinte, a partir de 20 semanas, a grávida começa a produzir muito os hormônios contra-insulínicos, né? E como o próprio nome já diz, eles vão jogar contra a ação da insulina. Então, se essa gestante ela já vinha num estado de hiperglicemia, num estado ali de resistência à insulina, né? Nessa hora, aí como se o organismo dela dissesse, puxa vida, agora eu não aguento mais. Agora, né, e aí é onde vem e se desenvolve o diabetes gestacional. Essa condição, ela, após o parto, ela pode ser revertida ou não. Eu não me lembro exatamente a porcentagem, né, que isso se volta ao normal e o que não volta. Porém, se você conseguiu controlar, por exemplo, só com dieta, essa paciente, normalmente ela não se torna diabética. Agora, se foi aquela paciente que desenvolveu, que você precisou entrar com insulina, que teve difícil controle, é bem provável que essa paciente vá se tornar diabética ou não. Como é que você faz a confirmação disso? Você submete essa paciente em 40 a 42 dias após o parto, você submete essa paciente a uma nova curva glicêmica. Recentemente saiu um estudo, né, mostrando que não houve diferença entre submeter essa paciente à curva glicêmica 2 dias depois do parto e 42 dias. Então, estamos aguardando aí ver se as escolas médicas irão adotar essa nova conduta, tá? E é isso. Acho que a pergunta foi essa daí. Mais uma vez, muito obrigada, Dr. Murilo, pela sua contribuição, que foi essencial. A gente entende que essas questões de internet, elas são normais e acontecem. Muito obrigada mesmo. Em nome da faculdade, em nome da turma Med 5, em nome também das pessoas que estavam assistindo pelo YouTube, que agradecer.